Olá, amigos do YouTube! Hoje vamos falar sobre como eu conservo os filamentos da impressora 3D sempre sequinhos e prontos para uso. Mas eu preciso te dizer que antes de produzir este conteúdo, eu assisti a vários vídeos sobre o assunto. Alguns são muito bons, mas não servem para mim. Outros passam dicas que realmente não funcionam. Cuidado, veja se existe lógica no que estão falando por aí. O que você verá aqui, eu não encontrei em nenhum lugar. E por isso resolvi compartilhar com você. Já é de conhecimento que a umidade é nociva para os filamentos na impressão 3D, sendo que para materiais como o PETG, por exemplo, o fator umidade é ainda mais crítico. Existem, inclusive, algumas recomendações para secar os filamentos em secadoras especiais ou fornos antes de imprimir os seus trabalhos. A princípio, se você não tem um secador ou forno apropriado, você pode correr o risco de danificar o filamento. Eu achei melhor não me arriscar. No entanto, é possível evitar ou mesmo minimizar a absorção de umidade por estes materiais. Talvez o primeiro cuidado seria em somente manter o filamento na impressora pelo tempo da impressão. Se você não for utilizar pelas próximas 2 horas ou pelo resto do dia, por exemplo, retire o filamento e o armazene de forma adequada. E com isso, adicionalmente, você evita que o filamento fique exposto a poeira ou outros poluentes que também são prejudiciais. Mas falando em armazenamento, é importante que o material esteja em local livre de umidade. Isso pode ser feito colocando o filamento dentro de um saco plástico hermeticamente fechado e contendo um material que absorva a umidade do ar que está ali dentro do saco. Normalmente é utilizada a sílica gel para isso. E aqui é que muitos cometem um grande erro. Normalmente na embalagem dos filamentos, o fornecedor costuma colocar saquinhos de sílica gel, certo? Muita gente abre a embalagem e na hora de guardar novamente, utiliza o mesmo saquinho de sílica que veio com o material. O problema com esses saquinhos de sílica é que eles são descartáveis. No saquinho já está escrito throw away, ou seja, jogue fora. Normalmente ele é usado uma vez só, durante a embalagem e o processo de transporte, para retirar a umidade que ficou na embalagem. E é só. Não tem como saber se ele continua eficiente. No entanto, existe um outro tipo de sílica que é a sílica azul. Essa sim, você consegue saber se ela continua absorvendo a umidade ou não. Veja só esses 2 saquinhos. Os dois têm a mesma sílica gel. Ocorre que a azul está seca e pronta para uso, enquanto que a rosa já absorveu umidade e deve ser reciclada. Sim, é possível reciclar. Então é essa sílica gel que eu coloco dentro do saco plástico, junto com o filamento, e procuro retirar o máximo de ar possível. Caso você não retire todo o ar, a sílica que você colocou terá mais ar para secar e deverá ficar rosa em menos tempo. Então, quando você perceber que mais da metade da sílica ficou rosa, está na hora de trocar por uma azul sequinha. A que você retirou, ela pode ser armazenada em um saco plástico fechado. Você vai juntando até que tenha um volume suficiente para secar. Eu vou mostrar a seguir o processo para secar somente um saquinho,
mas você pode ir juntando mais para secar uma quantidade maior. Então a sílica, para ser reciclada, vem aqui para esse forninho e a gente mantém aqui, ó, uma temperatura que vai variar entre 90 e 100 graus, tá? Por 2 horas aproximadamente, ela já fica azulzinha de novo. Eu coloquei um alarme aqui em 105 porque se caso a temperatura chegar a 105 eu venho e baixo um pouquinho a temperatura do forno. Mas é mais por precaução, porque essa sílica pode atingir aí a temperatura de 150 graus sem problema. Após secar a sílica, você pode colocá-la em saquinhos de organza ou tule e armazená-los em saco plástico bem fechado, ficando prontos para uma nova substituição. Vou deixar os links aqui na descrição dos materiais que utilizei nesse processo. É importante acrescentar que a sílica junto da embalagem não retira a umidade do material, e sim a umidade do ar que circula o material. Então, se o material chegar a absorver a umidade, aí sim será preciso passar por um processo de aquecimento apropriado para a secagem. Dúvidas, críticas ou sugestões? Deixa aqui nos comentários. Sempre tenho o maior prazer em responder se eu souber. Espero que tenham gostado e até o próximo.